bom dia, boa tarde a todos, dependendo aí, né, do horário que a gente estiver vendo no YouTube. Temos aqui a honra de receber a doutora Ana Beatriz Lemos da Costa, né? A doutora Ana, ela é doutora pela UNB em comunicação, é auditora de controle externo do TCU, também jornalista e publicitária. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né, de conversar conosco do CAD. Aqui o Departamento de Estudos Econômicos tem essa competência de se aproximar das universidades, das faculdades, da academia em geral, né, e ter esse papel de incentivar a pesquisa e de conhecer também, né, de aprender com pesquisadores. Então, eu já gostaria aqui, de antemão, de lhe dar os parabéns pela escolha do tema e pela pesquisa que você fez pela sua tese, né, que se chama Velhas e Novas Barreiras, Novos e Velhos Atores, Descompasso entre Tecnologias e Regulação das Comunicações no Brasil. Então, óbvio aqui que a gente pode aí comentar e debater ao longo da tese e da sua apresentação, mas aqui é sempre a nossa opinião, aqui é a opinião do Departamento de Estudos Econômicos, né? Nós não falamos pelo CAD como instituição, né? O CAD é uma organização que tem um processo decisório complexo, tem 6 conselheiros e o presidente, então todas as decisões elas passam aí por tanto pelo tribunal ou pode eventualmente também serem decididas em casos mais simples pela Superintendência Geral, né? Uhum. Então, obviamente aqui a gente faz, né, essa ressalva que eu acho importante aí para deixar bem livre o pesquisador e para a gente também comentar de forma mais livre a pesquisa. Então, muito obrigado aí, sem mais delongas, aí passo a palavra para ti, te agradecendo muito aí por esse tempo aí que você conseguiu dedicar aí para explicar e apresentar a tese para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é muito, com muita satisfação que eu recebi esse convite do CAD, e a tese eu apresentei em maio do ano passado, né? E na época, por conta da pandemia, até por outras questões pessoais, eu poderia ter um prazo até maior para defender essa tese, né? Mas eu e o meu orientador, a gente entendeu que ela era um assunto muito quente, né? E que seria interessante a gente já conseguir apresentar isso e tornar público esse estudo, até para que a gente fizesse parte com ele das discussões que estão hoje acontecendo, né? Em relação a esse amplo setor do audiovisual e amplo setor das comunicações, das mudanças que estão acontecendo, né, e que envolve regulação econômica e a regulação do setor como um todo, né. Então, já tem então um ano que eu apresentei essa tese, mas eu acredito que ela continua, as informações, né, não ficaram, assim, digamos, datadas no tempo, né, assim, que ainda ela pode servir de subsídios, né, para toda essa discussão que está acontecendo ainda no presente, é que a gente ainda precisa ainda caminhar, né, para conseguir apresentar uma solução, digamos assim, para esse novo modelo com esses diversos atores, né, incluindo a questão da concorrência, né, desses atores diversos. Então, eu vou começar aqui a apresentar, vou compartilhar a minha tela. O título da tese foi Velhas e Novas Barreiras, Novos e Velhos Atores, o descompasso entre tecnologias e regulação das comunicações no Brasil. Eu apresentei esse trabalho na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, na linha de pesquisa de poder e processos comunicacionais, né? Eu tive a orientação do professor Fernando Oliveira Paulino, que é um professor bastante atuante nessa parte de políticas de comunicação, assim como o professor Murilo Ramos, que integram, né, e lideram o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB. Então, ao longo da pesquisa, ao longo da apresentação, eu vou tentar explicar também a escolha desse título, né? Aqui eu vou fazer uma visão geral, né,
dessa apresentação, eu passo pela primeira introdução, contextualizando, assim, como que eu cheguei a esse tema, o que foi que me inquietou, até eu chegar num problema de pesquisa e quais foram as perguntas que eu tentei responder por meio dessa tese, né? Na sequência, eu falo da fundamentação teórica e metodológica que eu utilizei, ou seja, a partir de qual olhar eu olhei para esse problema que foi suscitado na tese, né? E por meio de quais métodos e quais técnicas de pesquisa eu estudei esse objeto para conseguir chegar aos resultados finais, né? Depois eu falo também de uma proposta de como foi feita a revisão bibliográfica dessa tese, quais foram os conceitos que eu trabalhei, até também a proposta de um conceito que eu tentei desenhar, né, que na verdade foi só um esboço inicial, porque a ideia é que eu desdobre esse conceito, aprofunde também o desenvolvimento desse conceito em pesquisas futuras, ou mesmo sirva de subsídio para outras pessoas pesquisarem também a partir da ideia que foi lançada desse conceito. Depois eu faço um percurso histórico desse setor do audiovisual, e o percurso histórico eu falo desse contexto mais geral, assim, qual foi a época, de qual época nós estamos falando, e onde se deu esse fenômeno, né, para a gente situar melhor, assim, esse objeto de pesquisa. Na sequência eu faço o histórico, meio que uma linha do tempo, do que foi a fusão da AT&T e da Warner Media. Por quê? Porque nessa minha pesquisa, eu desenvolvo, né, um dos métodos de pesquisa é por meio do estudo de caso, e que foi o estudo de caso dessa fusão, como que os atores no Brasil, né, os atores que tratam da regulação, tanto setorial, no caso a Anatel e a Ancine, quanto o CAD, como que eles agiram no caso específico dessa fusão, porque ela foi muito emblemática de todo esse contexto que está se dando de concorrência de velhos atores, no caso de atores que atuam por meio da radiodifusão, e com atores que atuam por meio do sistema de televisão por assinatura, né, que no Brasil já data desde os anos 90, 1990, mas que com a chegada no Brasil de novos atores que atuam por meio da internet, que a gente está falando dos serviços de streaming de audiovisual, por exemplo, como que se deu essa concorrência e essa fusão emblemática para mostrar essa coexistência dos velhos atores e dos novos atores, e das velhas barreiras que eu falo aqui, principalmente ligadas a barreiras à entrada, né, com formação de oligopólios, e novas barreiras que surgem por meio dessa concorrência com esses novos atores. Então é mais ou menos por aí que se deu o título dessa tese, né. Depois eu falo das mudanças nas comunicações no Brasil, porque para eu mostrar como que se dá esse descompasso que hoje, entre essas novas tecnologias e o sistema de como é regulado no Brasil, eu tenho que entender também como que se deu historicamente a regulação das comunicações e as políticas de comunicação no Brasil, para entender como é que agora, na verdade, eu estou falando que a tendência é que esse descompasso se aprofunde, que é uma das conclusões desse trabalho, né, em relação a esse ecossistema, digamos assim. Depois eu falo dos resultados do estudo de caso, né, ou seja, como que foi a atuação da Anatel, da Ancine e do CAD especificamente nessa fusão, os desdobramentos depois desse caso, como que foi, o que o Ministério, por exemplo, que é o gestor responsável pela formulação da política, né, mais ampla relacionada a comunicações no Brasil, quais foram as ações em relação a isso, e por fim as conclusões e recomendações. Então, passando aqui para as palavras-chave dessa tese, eu falo, então, eu estudo, na verdade, o streaming de audiovisual, eu falo também dessa convergência de diferentes tecnologias, né, a convergência aqui que eu estou falando, ela é entre telecomunicações, informática, o audiovisual e a internet, então é um conceito um pouco mais amplo do que só a questão tecnológica, né, ela passa por uma convergência para além desse dispositivo, o que a gente assiste. Eu falo também da regulação das comunicações, a regulação
digamos assim, política, institucional e também econômica. Economia política da comunicação, porque é o aporte teórico a partir do qual eu estudo esse objeto, e eu também falo a partir do direito à comunicação, né, da perspectiva do direito à comunicação, no sentido de que, quando a gente fala de produções audiovisuais, a gente está falando de expressões do pensamento, né, da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, que implica também, em relação ao direito à comunicação, a ter uma multiplicidade de vozes, a ter várias ideias mostrando, assim, diferentes formas de pensar, diferentes expressões de cultura. Então, por isso, dentro desse guarda-chuva aí do direito à comunicação é de onde eu lanço o meu olhar também. Então, na primeira parte dessa tese, o que eu levanto, né? Eu observo, na verdade, nos anos mais recentes, um crescimento, principalmente a partir dos anos 90, né, quando houve uma abertura do mercado, especificamente das telecomunicações no Brasil, que abriu o setor de telecomunicações para atores internacionais atuarem aqui, né, e que isso vai se refletir depois na televisão por assinatura, como que essa oferta de mais canais, né, possibilitou com que a gente tivesse acesso a conteúdos internacionais, até chegar na era mais da internet, onde a gente também recebe muito mais conteúdo de outros países, para além da fronteira, né, nacional, e isso também, também dentro dessas mudanças ligadas a essa convergência, né, que há entre tecnologias e que a internet comercial, né, a partir de 1995 possibilitou. Depois, assim, essa expansão dos grupos transnacionais se reflete também no maior número de fusões desses grupos, né, de grupos que originalmente eram mais de grandes estúdios de cinema se fundem frente a essa nova concorrência nesse setor, e também observei as mudanças na forma de consumo do audiovisual, a partir de, por exemplo, de dados de queda da audiência da televisão aberta, de queda do número de assinantes de televisão por assinatura no Brasil e no mundo, assim, nos últimos anos, por conta do crescimento do consumo por meio de conteúdo pela internet, o que no contexto da pandemia, né, da Covid de 2019, e a partir do fechamento dos estúdios, da interrupção, né, das produções e das produções também ao vivo, das transmissões por exemplo, grandes eventos esportivos, a gente viu aprofundar essa mudança na forma de consumir audiovisual com o aumento do número de pessoas assistindo por meio dessas plataformas de audiovisual, né, dos serviços de streaming de audiovisual, que aqui eu estou falando de Netflix, Globoplay, Disney Plus, Paramount Plus, Star Plus e por aí vai, né, vários estúdios que tradicionalmente eram de cinema, estúdios de cinema, no caso de Disney, ou de canais, acaba no caso de Fox, que depois virou Star Plus, ou Paramount Plus, que entram nessa disputa por conta dessas mudanças na forma de consumir audiovisual, né? E aí, a partir disso, as perguntas que me levaram a desenvolver esse trabalho, foi como que se dá estudar como que se dá esse descompasso entre as tecnologias e a regulação das comunicações, que no Brasil pareciam se aprofundar diante dessa emergência desses novos atores, né? Quais as consequências que esse problema suscita, né, e quais os desafios que a gente poderia pensar para tentar dar conta disso, né, tentar reduzir, digamos assim, esse descompasso, qual a relação do contexto social, político, econômico em que se dão todas essas mudanças que se refletem na forma de atuação desse setor, né? Depois, na parte mais empírica, qual a relação, né, das empresas OTT de audiovisual, que no caso são aqueles serviços over the top, né, que trabalham na camada de conteúdo da internet,
qual a relação da fusão entre a Warner Media e a AT&T com esse serviço de streaming. E depois eu levanto os limites e as possibilidades do conceito de concorrência, de concentração e de barreiras à entrada especificamente nas comunicações, para depois eu falar quais as medidas e como envolver múltiplas esferas, né, múltiplos setores, porque a gente vê que, especificamente no Brasil, mas também não só no Brasil, são vários atores atuando nessa cadeia, né, que ficou muito mais complexo. Em relação à fundamentação teórico-metodológica, que eu vou passar mais rapidamente, assim, o que mais contribuiu, né, eu lanço um olhar a partir de um método dialético, ou seja, eu faço uma relação das contradições do nosso sistema, né, do nosso sistema de produção capitalista, e como essas contradições se refletem também nas comunicações, especificamente na indústria cultural, né. Então, eu lanço esse olhar a partir da economia política da comunicação, em que eu tomo como base um estudo do professor César Bolanho. Ele começou a estudar o mercado de televisão no Brasil nos anos 90, que foi o tema da dissertação de mestrado dele na Unicamp, e como desdobramento desse estudo sobre o mercado de televisão no Brasil, ele, na tese de doutorado, ele vai estudar a questão da concorrência na comunicação do setor audiovisual, da regulação do audiovisual, a partir de um olhar marxista, ou seja, ele vai desde a obra de Marx, tentando pegar o conceito de informação num nível bem abstrato, até trazer para uma coisa mais concreta, de como que se dá essa informação dentro do sistema capitalista, dentro do sistema de concorrência, por exemplo, dentro desse modelo, né? E ele propõe um modelo para você estudar o setor de uma forma mais ampla, vendo quais que são os atores, como que eles se relacionam, quais funções os atores exercem, tudo dentro do tema do audiovisual, né? Como que se dá essa concorrência, como que se dá essa relação desses múltiplos atores envolvendo a cadeia produtiva como um todo. E como um desdobramento também do trabalho do professor César, tem um outro trabalho do professor Valério Britos, também dentro da linha de pesquisa de economia política da comunicação, em que ele propõe o conceito de barreiras à entrada específicas do audiovisual. Na época que o Valério Britos fez esse estudo, foi da tese de doutorado dele também, ele estudou a concorrência no Brasil com a chegada dos atores por meio da televisão paga, né, na época foi mais a televisão a cabo que ele estudou, essa concorrência que abria para o mercado internacional, né, o setor, e ele estudou esse conceito de barreiras à entrada específica do audiovisual, que ele levantou que seriam barreiras do tipo político-institucionais, que seriam aquelas barreiras, na verdade, como, por exemplo, legislações ou atuação do Estado, de como ele pode impedir a formação desses oligopólios, e barreiras específicas de comunicação seriam as barreiras estético-produtivas, que têm a ver, por exemplo, com o produto audiovisual em si, né? Por exemplo, como que no Brasil, qual foi um desdobramento da pesquisa do professor César, que estudou originalmente o mercado de televisão. Então, por exemplo, ele estuda a estratégia da líder, que no caso do Brasil é a Globo, né? Quais foram as estratégias dessa empresa, que é a líder do setor, para que ela mantivesse esse oligopólio, né? Para que ela formasse esse oligopólio. Quais foram as estratégias dela para erguer essas barreiras que impedissem a entrada de concorrentes, né? E muitas dessas barreiras têm a ver com a produção estética, com aquele chamado padrão Globo de qualidade, que você desperta no público essa espécie de fidelização, né? O que impede com que outros atores nesse mercado enfrentem essa líder, né? Então, como eu falei no início, eu fiz um estudo de caso, né? Também por meio de revisão bibliográfica e análise documental, eu olhei todos os documentos relacionados à tramitação desse processo, tanto no CAD, quanto na Anatel, quanto na Ancine,
E depois eu também fiz, especificamente sobre o caso da televisão a pagamento, eu olhei por meio da perspectiva de análise de políticas públicas, porque eu olhei todas as etapas da formação dessa política em relação à televisão a pagamento no Brasil, como é que foi a formulação, a etapa de colocação na agenda, como que foram as discussões para depois formular essa norma, porque depois como que foi a implementação disso, e essa implementação envolve, por exemplo, a interpretação que os agentes reguladores deram, especificamente nesse caso, né, da fusão da AT&T com a Warner Media, e depois eu falo dessa etapa que nós estamos agora, que seria de reformulação dessa política pública, né, que é um momento que nós estamos hoje. E para dar conta de essa multiplicidade de métodos e técnicas, eu utilizei também da triangulação, né, que é para tentar relacionar teoria, técnica e o caso em si. Então, como eu falei, eu utilizei na primeira parte, depois que eu fiz todo esse contexto e falei como que eu iria fazer, quais os métodos eu iria usar, eu passo para essa parte de revisão bibliográfica, em que eu utilizo conceitos da microeconomia, né, de estruturas de mercado em oligopólio, para depois entender quais as definições, né, do que são barreiras à entrada, qual o conceito de concorrência, para depois estudar como que isso se dá no audiovisual, né. E aí, como eu falei, dessas barreiras que o professor Valério Britos desenvolveu, a partir dessas barreiras estético-produtivas e político-institucionais, para depois eu falar como que isso se reflete, né, como que a formação dessas barreiras, a formação dessa estrutura de mercado em forma de oligopólio, no caso do audiovisual, como que isso, em relação ao direito à comunicação, como que isso pode, como que essas concentrações nas comunicações, elas podem afetar justamente o alcance do direito à comunicação no sentido de promover a pluralidade de vozes, né, no sentido de você ter menos agentes atuando nisso, você tem menos diversidade de informações, de conteúdos, por aí. Depois, especificamente sobre o setor de streaming do audiovisual, eu tentei entender o que são esses novos serviços, quais são as tecnologias envolvidas, quais foram as estratégias desses atores, né? Inclusive, quais as barreiras que esses serviços de streaming têm erguido, né, por meio de vantagens na formação dos catálogos, né, por conta de serem serviços de streaming desses grandes estúdios, eles já têm uma vantagem competitiva, porque eles já têm um acervo muito grande, né, das suas produções anteriores, eles já têm um público também que já tem uma noção de qual é o tipo de conteúdo, por exemplo, da Disney, que é mais voltada para uma coisa mais infantil, da Fox, que tem uma linha mais daquelas séries mais fantástica, ou algo mais de super-heróis, digamos assim, e do Netflix, que foi o precursor, né, e que é até agora o líder, né, que foi o modelo, foi ele quem desenvolveu esse modelo de oferecer conteúdo por meio dessas plataformas. O modelo de negócio dessas plataformas, que vai desde anúncios a modelo de negócio que é por assinatura, modelos que mesclam assinatura com anúncios, enfim, e que como isso depois foi através desse panorama, né, por meio desses conceitos, de como que isso se aplica na comunicação, como que esse mercado tem se estruturado, é que eu proponho um conceito que é o de barreiras à entrada digitais, para entender que esses serviços específicos de streaming de audiovisual, eles lidam com fatores mais ligados à tecnologia, como o uso de algoritmos, uso de big data, para inclusive, e o uso de ferramenta de inteligência artificial, para inclusive ajudar a saber, por exemplo, qual o minuto mais visto, quanto tempo as pessoas passam no catálogo de busca, qual é o conteúdo, o que tem a ver, o histórico da que a pessoa viu para recomendar novos conteúdos audiovisuais, o que é mais visto para subsidiar novas produções, ou seja, a partir disso, ela tem uma estratégia
que se diferencia do mercado anterior, né, digamos assim, do que seria o analógico. Por meio dessas barreiras, ela consegue se diferenciar e, inclusive, impedem também, por meio desses três elementos, né, que impedem também a entrada de novos atores, né, e desses outros atores, eles também já têm toda uma estrutura mais robusta, principalmente, especificamente para a produção de obras audiovisuais, mas que eles têm aí problemas para conseguir alcançar essa líder, né, no caso, por exemplo, da Globo, que ela já tem uma liderança nacional, mas que para entrar nessa outra parte, para conseguir fazer um aplicativo que seja atraente, que seja dinâmico, que seja navegável, foi todo um custo, né, que ela teve que arcar. Então, a gente vê isso como sendo uma barreira importante a ser considerada quando a gente vai estudar esse mercado, né? E depois eu faço um panorama, como eu falei, eu usei o modelo teórico do professor César Bolan, que ele faz um retrato na época do ecossistema, digamos assim, como que se dá a concorrência no audiovisual. E aí, a partir desse quadro que ele faz, esse quadro de análise, em que ele observa múltiplos fatores que se relacionam entre si, eu tentei trazer para dentro desse ambiente do serviço de streaming quais que seriam os fatores que estão interrelacionados para a gente conseguir ter uma visão mais ampla desse setor, né, que é desde, assim, estudar qual a origem dessas plataformas, porque tem a ver que elas têm capitais internacionais, né, envolvidos aí, fatores sociais relacionados ao consumo desses serviços, fatores econômicos, como eu falei, em relação à robustez, à capacidade e ao capital investido, né, para a formação desses grupos, fatores políticos, né, também relacionados, e aí tem a ver com seriam essas barreiras, digamos assim, político-institucionais que podem existir, ou que na ausência dessas barreiras pode propiciar com que essas empresas tenham uma vantagem econômica, digamos assim. Os fatores tecnológicos, aí eu coloco basicamente o que seriam essas barreiras digitais, que eu comentei anteriormente, e fatores também relacionados à forma de produção desses conteúdos, né, que é numa cadeia bastante verticalizada, digamos assim, que se refletem também nessa estrutura. Então, dito isso, depois que eu contextualizei, então, esse objeto, fui a fundo, destrinchei sobre que olhar eu estou olhando, sobre qual perspectiva, eu vou falar, então, desse contexto mais amplo em que até chegar nesse momento em que, a partir, principalmente de 2007, foi quando surgiu o Netflix, mas antes disso, qual foi o percurso histórico e o momento em que a gente vive, em termos de regulação, em mudanças realmente no próprio capitalismo, que vai ajudar a ver, assim, como chegamos até aqui, né? Então, eu falo desde o contexto ali de anterior aos anos 70, né, quando falo desse modelo de regulação mais voltado para o estado de bem-estar social, até ali onde tem as crises, principalmente a crise do petróleo, onde tem a crise que desencadeiam outros problemas ali, no caso, nesse mercado internacional. Eu falo também dessa emergência dessas novas tecnologias, principalmente dessas tecnologias de transmissão, né, que foram elas que viabilizaram, principalmente por meio das telecomunicações, ali o desenvolvimento da internet, com essa troca de dados, foi isso que viabilizou com que o mercado também se tornasse mundializado, né, no sentido de ter a troca de informações de capitais entre os países. Então, tudo isso foi viabilizado por meio desse sistema, né, ali que está envolvendo o sistema de comunicações num sentido mais amplo, que inclui também as telecomunicações. Até chegar nessa virada ali, a partir dos anos 1980, quando a gente viu uma mudança, principalmente na política dos Estados Unidos, também liderada pela política do Reino Unido, que deu origem ao modelo mais neoliberal, em que falaria mais para o Estado atuar menos, que deu ali a quebra do setor
a quebra do monopólio, né, das telecomunicações nos Estados Unidos, a quebra do monopólio até então da AT&T, que se refletiu na quebra dos monopólios também na Europa, e que nos anos 90 vai desembarcar também no Brasil, já como desdobramento de todo esse contexto, né, com a quebra do monopólio, no caso da Telebrás, né, e que deu origem ali a esse modelo, digamos assim, regulatório, político, institucional, porque tem a ver, isso abrange também entre as telecomunicações os sistemas que antes era o sistema de micro-ondas, o sistema via satélite, que não está abarcado por aí, e que depois incluiu também o sistema via cabo, né, que antes ele era separado do que era telecomunicações. Depois eu falo de como que foi esse histórico das duas principais empresas do caso que eu estudo, né? No caso da AT&T, eu falo como que foi a formação dessa empresa, sempre voltada na questão do monopólio natural, dessa concentração, e aí eu falo de como que se deu essa atuação dela em forma de monopólio na maior parte do século XX, né? Uma empresa que surge no final do século XIX, já entra no século XX com toda essa discussão de ser um monopólio natural, mas que seria então regulamentado pelo Estado, né? Diferente do modelo que se desenvolve nos países da Europa, que seriam monopólios públicos, nos Estados Unidos é esse monopólio privado, em que ele tem a detenção de toda a questão da tecnologia, da venda dos serviços e também dos outros de tudo que poderia passar pelas redes também, né, de telefonia nos Estados Unidos. Então eu conto de como que mais ou menos eram as estratégias desse monopólio, até se dar essa quebra desse monopólio nos anos 90, também para que eles fizessem frente a essa disputa no mercado internacional, né, que já estava se dando era uma mudança do que os países estavam fechados até então, por conta, como consequência daquele contexto do pós-segunda guerra, né? Nos anos 80 a gente já vê uma quebra disso, uma abertura para o mercado internacional. Então, como a quebra desse monopólio aliou vários interesses, né? Por outro lado, eu falo também como um exemplo também paradigmático, específico do audiovisual, eu falo da empresa, como foi a trajetória da Warner Media, que antes era a Warner Bros., né, que depois dos anos 80 e a partir dos anos 90 que vai se unir à Time Warner, ou seja, grandes estúdios de, de cinematográficos dos Estados Unidos, que era a Warner Bros., depois se junta a uma empresa que começou ali como programadora de televisão por assinatura, que era a Time Warner, né, primeiro a Turner, que depois se junta com a Time Warner, e como que se dá essa fusão, porque houve uma mudança na regulação dos Estados Unidos, né, principalmente a partir de 96, que depois dessa quebra do monopólio em 84, depois tem uma nova mudança em 96 nos Estados Unidos, que permite essa integração vertical, que é quando se dá a junção da Time com a Warner, e que depois disso, com a chegada da internet e outros desdobramentos, a gente vê de novo a tendência do que seria a tendência para a concentração novamente, né, tanto do grupo AT&T, que se desmembrou naquelas Baby Bells, mas que nos anos 90 e para os anos 2000 volta para uma concentração, como na parte de comunicações, como a gente vê também a concentração nesse mercado, né, desses múltiplos atores. Só até um comentário, assim, né? Não é nenhum. A gente vê por tudo aí que você já comentou, né, que o tamanho dessas empresas por si só já nos daria uma ideia, assim, da dificuldade, né, de entrar no mercado, né, que seriam barreiras de entrada até tradicionais, né, que a gente veria com. Você precisa de uma grande escala, você precisa de todo esse aparato, assim, né, de produção de conteúdo e da infraestrutura, né, por parte da AT&T. E isso aí ainda se juntaria, né, com aquele, e eu achei extremamente interessante, né, esse outro conceito que se propõe, né, que é de barreiras de entrada específicas para o over-the-top, né, para mercados digitais que agora a gente está vendo. Né? Então, ou seja, você tem uma dupla camada aí, né, de barreiras de entrada nesse mercado. Né?
Sim. E é justamente, e eu tentei justamente mostrar esses dois tipos de barreiras, sabe, Ricardo? Eu tanto falo dessas tradicionais, que por si só esses grupos teriam, e depois eu falo do que se soma, o que aprofunda, na verdade, essa, essa dificuldade de você entrar nesse mercado, né? E que também se reflete na dificuldade de você depois pensar em como regular esse mercado, porque eles já começam também numa estrutura que é muito mais difícil, né, para o Estado impor limitações para a atuação livre, né, desses atores. Então, seguindo aqui, depois, então, que eu falei desse contexto, como que se deu no mundo, depois eu falo específico do como que se desenvolveram como atuaram essas grandes empresas, né, no caso da AT&T e da Warner, depois eu vou fazer mais ou menos um histórico de como que se dá a regulação das comunicações no Brasil. Eu começo contextualizando, né, como que se deu a aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações, no momento que já começou com uma disputa muito grande e com um setor, no caso, que no Brasil era, principalmente o de radiodifusão, já era num modelo de exploração privada, né, não tínhamos tanto uma tradição de um sistema de radiodifusão, por exemplo, público, como o que aconteceu na Europa. No Brasil foi um modelo mais parecido com o que acontecia nos Estados Unidos, que era de exploração privada. Então, quando começa a discutir a primeira regulação mais robusta que envolvia telecomunicações e radiodifusão no Brasil, já houve ali um embate desses atores privados muito forte para dar conta de como que seria, para mediar, digamos assim, e colocar o interesse deles muito forte de como que seria essa atuação do Estado. Então, eu contextualizo ali que foi, inclusive, na época da discussão do código, que houve a criação da ABERT, que sempre foi um ator importante e atuante em relação às discussões sobre regulação das comunicações no Brasil. Depois, quando a partir dos anos 70, 80, já começam essas outras tecnologias de transmissão, que para além da transmissão via radiofrequência, né, que permitia a transmissão de audiovisual por meio de antena parabólica via satélite, via cabo, micro-ondas, como que isso já entra nos anos 90 com uma discussão sobre como que seria a regulação disso, que depois se desdobra na aprovação da lei do cabo, né, que se deu em 95. Na sequência, em 97, eu falo mais ou menos como que foi a privatização das telecomunicações, porque nesse momento de discussão do que seria a abertura das telecomunicações é quando tem aquela separação, né, na Constituição do Brasil, que separa a radiodifusão de telecomunicações, o que abriu margem para que telecomunicações tivesse depois a abertura, né, para exploração por meio de concessões, né, e a privatização mesmo desse sistema, e também com a criação da agência reguladora, o que diferenciaria do setor de radiodifusão, que ficou ali sem essa agência reguladora específica para tratar disso, ou seja, com o Ministério das Comunicações ainda reunindo, né, as atribuições tanto de formulador, como de implementador, como de fiscalizador desse setor de radiodifusão, o que diferencia o modelo brasileiro dos outros países, né? E depois a gente vê, com a aprovação da Lei Geral de Telecomunicações, houve uma diferença ali do que estava estabelecido na Lei do Cabo, porque ela tinha uma limitação de abertura ao capital estrangeiro. Empresas que fossem distribuidoras de televisão a cabo, elas não poderiam ter a participação acima de 49% do capital estrangeiro. Quando vem a Lei Geral de Telecomunicações, que inclui entre os sistemas de telecomunicações, o sistema via micro-ondas e via satélite, ficou ali então uma diferença, ou seja, na prática era como se hoje a Sky, vamos supor, que é uma empresa via satélite, ela poderia ter 100% do capital estrangeiro, mas o que seria ali do cabo, que antes era, vamos supor, a NET, né,
à época, ela teria que ter essa limitação do capital, mas a gente estaria falando do mesmo setor que era de televisão por assinatura. Houve, então, esse início da discussão para tentar tirar essa, essa, essa limitação, né, regulatória ali por conta da lei do cabo, e também já na virada, a gente já está falando da virada ali do século, né, nos anos 2000, quando já começa toda essa discussão sobre o usufruto do conteúdo audiovisual em múltiplas plataformas. A gente já está falando desse contexto da convergência. Foi quando depois tem essa discussão que deu origem à lei do serviço de acesso condicionado, que é a nossa lei da televisão por assinatura, e aí a gente já vê, então, o modelo, assim, o desenho, né, institucional bem, digamos assim, fragmentado, ou seja, quando a gente fala de radiodifusão é um modelo, quando a gente fala de televisão por assinatura é outro modelo, e aí quando entram esses novos atores de OTT, de audiovisual, que eles ainda carecem de uma regulação específica, então eles ficam com um outro modelo, né, de regulação, o que suscitam essas assimetrias, né. Continuando, então, na sequência, eu entro no estudo de caso mesmo, então eu começo analisando como que foi a decisão do CAD sobre essa fusão entre a AT&T e a Warner Media, que no caso o CAD considerou que os concorrentes potenciais, no caso de televisão aberta ou de televisão por assinatura, ela considerou que especificamente no caso de serviços de streaming de audiovisual, eles não seriam considerados como concorrentes para análise dessa fusão entre a AT&T e a Warner Media, porque ela analisou mais do ponto de vista do qual o impacto dessa fusão no mercado específico do serviço de acesso condicionado, né? Depois ela decidiu por um acordo em controle de concentrações em que eles teriam ali 5 anos que não poderiam compartilhar informações e outras medidas, né, não poderiam tomar, por exemplo, impedir que empresas programadoras tivessem limitações em relação a outras, aos serviços, a oferta dos serviços, né, porque seria a integração entre uma distribuidora, que no caso era a Sky, que tinha uma ligação com a AT&T, em relação à programadora, que seriam os canais da Warner. Então, por conta dessa limitação ali da lei do serviço de acesso condicionado, que no caso do CAD, ele não analisou especificamente à luz da lei do serviço de acesso condicionado. Essa decisão sobre se poderia ou não haver essa integração no Brasil ficou mesmo para a decisão da Anatel e da Ancine, porque a decisão do órgão regulador da concorrência foi o entendimento, né, foi de que como existia uma regulação setorial específica, o CAD entraria mais na questão da fusão mesmo, à luz da lei da defesa da concorrência, né, e não à luz da lei do serviço de acesso condicionado, que caberia essa interpretação aos órgãos reguladores específicos, no caso a Anatel e a Ancine. A Anatel, então, quando fez essa análise, ela já foi um pouco diferente, ela falou justamente que o fato de aumentar a concorrência dos serviços de streaming de audiovisual fazia com que a televisão por assinatura tivesse sofrendo aí uma perda de audiência, o que poderia, então, impactar, né, assim, então essa fusão estaria acontecendo para fazer frente justamente a esses novos atores. Houve ali no início na Anatel uma divergência entre a área técnica e a área jurídica. A primeira área técnica entendeu que a lei seria aplicada somente para empresas com sede no Brasil, que não seria o caso da AT&T e da Warner Media, que teriam sede nos Estados Unidos. A área jurídica entendeu diferente. Depois elas tiveram um entendimento comum, as duas entenderam que na verdade, a interpretação da lei seria no sentido de que não seria somente para empresas com sede no Brasil, seria um entendimento mais amplo, seriam empresas que atuam no Brasil, mas a Anatel ela suspendeu o primeiro processo porque ela aguardou a decisão do CAD.
Então, depois que teve a decisão do CAD, a Anatel retoma o processo, e só que aí no meio do caminho não, depois, foi só depois, em 2020, no início de 2020, o conselho diretor da Anatel decide, então, eles votam mais ou menos com o que estava ali os advogados da Sky, que entenderam que a lei do SEAC teria essa distinção entre sede no Brasil, não sede no Brasil, então ela decide divergir, o conselho acaba indo numa opinião diferente do que a área técnica e a consultoria jurídica entendiam, e ali por um placar, digamos assim, de 3-2, eles decidiram que essa fusão seria permitida, e eles levaram em conta principalmente os remédios que o CAD tinha colocado, né, apesar de que até então o remédio do CAD teria um prazo ali de vigência, né. Depois, meses depois, foi que aconteceu a decisão da Ancine, que também houve ali uma diferença do entendimento da área técnica. Eles consideraram que havia sim uma limitação legal, só que quando eles foram analisar o caso concreto, eles consideraram que uma medida do que seria proibir a transmissão dos canais de programação da Warner seria uma medida muito extrema. Então, na verdade, ele agiu, ele interpretou de forma diferente da Anatel. Ele falou que existia sim uma limitação legal para esse tipo de fusão. Mas, nesse caso concreto, ela iria acabar permitindo que os canais da Warner continuassem acontecendo, também tendo em vista a decisão do CAD, né? Ou seja, a gente viu aí uma diferença de entendimento e de atuação desses atores, né? Como desdobramento disso, no caso específico da televisão a pagamento no Brasil, a gente viu que o mercado tem uma estrutura mesmo em duopólio, com a Claro ocupando a liderança, seguida da Sky, que acaba oferecendo via satélite, né, os canais via satélite. A gente viu que houve, assim, um aumento do conteúdo nacional, mas que ainda tem um grande conteúdo internacional, e esse conteúdo nacional foi muito possibilitado, o aumento do conteúdo nacional foi muito possibilitado por conta do que a legislação previa em relação a cotas de conteúdo nacional, a cotas de canais de programação de conteúdo nacional, enfim, a lei criou uma série de mecanismos e junto a isso, com a outra política, né, que em relação ao fundo setorial do audiovisual, que as empresas de telecomunicações teriam uma participação de oferecerem essa infraestrutura, elas teriam que dar uma contrapartida, que é por meio do Condecine, que elas têm que pagar, que seria para viabilizar o aumento dessas produções de audiovisual, né? Então, por meio de todo esse conjunto de previsões ali, teve essa mudança desse cenário. E o crescimento também de produtores independentes, que justamente quando entra essa demanda por essas produções nesses aplicativos de streaming, eles chegam no Brasil com essa demanda por conteúdo nacional, mas já viu aqui um mercado propício, porque já existia todo um aumento de produções nacionais, então aumento de produtoras de conteúdos nacionais, e são justamente essas produtoras que hoje estão atuando nesses mercados também de streaming, né, nessa demanda também dos serviços de streaming. A gente viu também por meio dessa análise, dessa fusão, um enfraquecimento, digamos assim, dos atores relacionados à radiodifusão e principalmente as disputas ali que a Abert historicamente encampava, né? Geralmente a radiodifusão sempre ganhava essas disputas em que ela tinha interesses antagônicos a outros setores, mas especificamente nesse caso da fusão, ela foi um voto vencido, digamos assim, o que é também uma mudança paradigmática para o setor, né? Para quem estuda assim o setor. Então a gente viu que também em relação às assimetrias regulatórias,
por meio desse estudo de caso, a gente vê, então, esse descompasso entre o que seriam esses serviços de radiodifusão, os serviços de telecomunicações, que seriam os serviços de televisão a pagamento, e os serviços de streaming. Então, na medida em que os agentes reguladores, cada um tratou de uma forma, assim, o streaming ainda não é o concorrente, não vamos considerar como sendo concorrente do serviço de televisão por assinatura, isso não se confunde com o que é serviço de radiodifusão, ainda que a gente esteja falando da divulgação de conteúdo audiovisual em todos esses meios, né, independentemente da tecnologia, então a gente está falando aí dessas assimetrias, né, desse descompasso do tratamento regulatório de um em relação ao outro. Depois teve a venda a Warner Media acabou sendo vendida para o grupo Discovery, porque por outras questões, que inclusive passa, por exemplo, por discussões sobre neutralidade de rede, ou seja, ainda existe uma barreira importante que é da não discriminação, né, ou seja, da detentora da infraestrutura de telecomunicações, ela tem que ter uma atitude neutra em relação ao conteúdo que é gerado. E muito do interesse do que seria essa fusão seria justamente da detentora da infraestrutura de telecomunicações poder obter vantagens por ela também ser a dona do conteúdo, ou seja, vantagens em relação aos usuários desse serviço, né? Por exemplo, quem assinasse uma internet pela AT&T teria vantagem em relação ao conteúdo do que seria da Warner Media, só que isso pode esbarrar no que seria do princípio da neutralidade de rede, ou por outras questões aí de mercado, que a gente ainda vê uma separação entre interesses de empresas de infraestrutura diferente do que seriam empresas de conteúdo dessas plataformas, né? Então a gente viu aí que poderia ser uma tendência de integração vertical, elas não seguem essa tendência e essa fica cada coisa em seu lugar. Na verdade, o grupo Warner se junta a outro grupo também de produção de conteúdo, que é o grupo Discovery, separando da camada de infraestrutura, que seria a AT&T. Então, acabou que não foi necessário, digamos assim, que o CAD olhasse no final desse acordo de concentração que foi firmado, né, no final desse prazo de 5 anos, porque a fusão acabou sendo desfeita, então não tinha mais o que analisar em termos quais as consequências que isso poderia trazer para o mercado brasileiro, né. E aí depois, como eu falei que eu olhei essa legislação do serviço de televisão por assinatura à luz do que seria de análise de política pública, eu olhei todas essas etapas, assim, da formação da agenda, como que foi essa formulação, que teve o chamado Tratado de Tordesilhas, que na verdade foi essa regra do artigo 5º que ainda não prevê essa integração, né, de telecomunicações com serviços de radiodifusão, com programadoras, o que vai na contramão do que outros países já permitiam, né, que nos Estados Unidos, por exemplo, já tinha permitido esse tipo de integração desde 1996, depois, como que foi a implementação disso, né, que na verdade essa limitação do artigo 5º não impediu, por exemplo, que a Globo tivesse uma liderança dos canais de programação, né, um grupo de radiodifusão que também por uma interpretação dos agentes reguladores, né, o aumento do conteúdo nacional, do fomento, né, favorável a esses players, né, esses grandes players, e também essas disputas nessa interpretação da lei. Nesse momento de reformulação, é por conta desse contexto de queda da audiência da televisão a pagamento, da expiração de alguns artigos que falam justamente das cotas de programação, que expiram, por exemplo, em setembro desse ano, né, que seria 12 anos depois da aprovação da legislação, e essa demanda também por desregulamentação, no sentido de que temos atores que até então não têm as mesmas limitações, que no caso são os serviços de streaming, né. Os desdobramentos depois desse caso foi justamente o relatório da OCDE, que foi no final de 2020, né, em que ele apontou, ele fez um diagnóstico do setor de telecomunicações e de radiodifusão e de comunicações de forma ampla no Brasil e fez uma série de recomendações,
endereçadas aos atores, né, do Anatel, ao Ministério. Então, em relação a essa fusão, ela viu como sendo uma decisão que poderia ser difícil de se sustentar no longo prazo, né, no sentido de considerar que a lei se aplicaria somente para atores com sede no Brasil. Então, num contexto que a gente está falando de atores atuando no mercado mundialmente, seria muito difícil uma lei que seria somente para com sede no Brasil, né? Depois dessas recomendações da OCDE, foi criado um grupo, né, de trabalho do Ministério das Comunicações para discutir esses desafios em relação a essa legislação em concorrência já com os serviços de streaming, como que ficaria o serviço de radiodifusão, porque na televisão por assinatura tem uma regra ali do chamado must carry, né, que eles são obrigados a carregar os canais abertos na televisão por assinatura. E eu falo também dos projetos de lei em andamento, que até então não são suficientes para dar conta desse problema que foi essa assimetria, que foram essas assimetrias, né? Indo já para as conclusões, então eu concluo que, de fato, há um aprofundamento desse descompasso em relação à radiodifusão, telecomunicações e internet, como eu falei, serviço de radiodifusão, que no caso é a televisão aberta, em relação a telecomunicações, que no caso é a televisão por assinatura no Brasil, e a internet, no caso dos serviços de streaming de audiovisual, existe um descompasso que se aprofunda diante dessa indefinição do que seria o tratamento dado a esses desafios postos, né? Por meio dessa perspectiva, né, da economia política das comunicações e de análise de políticas públicas, foi possível a gente enxergar essas disputas de poder, os atores envolvidos e essas barreiras existentes, né, impostas também por esses atores. A gente viu essa perda de poder da líder brasileira do audiovisual, que no caso são as organizações Globo, nessas disputas, né, também a perda dela em termos de audiência, frente a essa concorrência com atores que são transnacionais, né, e principalmente diante desses atores, por exemplo, que atuam, né, que são as chamadas Big Techs, que eu chamo aqui de GAFAM, que é em relação a Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que são líderes dessas discussões em torno desses novos mercados, né, em torno da internet, desses monopólios, cada um dentro de um nicho, né, em torno da internet. Mas que também faz parte aí, a gente inclui nesse o Netflix, né, como sendo líder, apesar de ter perdido, né, nos anos seguintes ali depois que já houve a retomada, né, a retomada das produções e outras coisas, teve uma queda do número de assinantes do Netflix, o que fez com que eles, inclusive, pensassem em mudar um modelo de negócios dele, incluindo a questão da limitação de senhas, de compartilhamento de senhas, a possibilidade de ter o serviço com publicidade, até pela realidade brasileira, né, que esses modelos de oferta de audiovisual condicionados a pagamento, a gente ainda coloca a radiodifusão, por ser um modelo baseado na publicidade, aberto, né, como tendo uma vantagem por conta das características, né, socioeconômicas da população brasileira, né. A gente conclui também que essa lógica institucional das políticas de comunicação no Brasil, ela vai além da etapa da formulação, né, a gente viu ali como sendo a Ancine numa coisa mais progressista, por esse contexto em que ela foi criado, no final do governo Fernando Henrique, início do primeiro mandato do governo Lula, em que houve ali um aumento dessa coisa das produções nacionais, o aumento de produções independentes, ou seja, numa vertente mais, digamos, progressista, a Anatel numa vertente que a gente entende dentro desse contexto de privatização, de entrada de atores privados no setor, numa vertente mais ali voltada para esses, digamos assim, para esse contexto, né, de políticas de cunho neoliberal, e o Ministério das Comunicações, considerando que ele é à frente do grupo de radiodifusão mais tradicional, muito ainda com uma lógica de atuação
que herda toda uma lógica que vem ainda de meados do século XX, então numa postura mais conservadora. Na sequência, a gente também enxerga essas lógicas que acontecem desse modelo que se estabelece, né, numa lógica neoliberal nas experiências de consumo, nas experiências de produção e distribuição de audiovisual, no sentido de ser uma lógica de maior desempenho, de maior produtividade, de maratonas, de obsolescência dos produtos, o que requer uma mudança constante por novidades, uma precarização, inclusive, nas relações de trabalho, principalmente com as questões de demissões do Star System, né, principalmente da líder Globo, essa questão da verticalização também e uma visão de que houve uma atuação estatal mais voltada, tendente a estar mais voltada para esses atores privados e em detrimento de uma atuação mais voltada que seria para o interesse, digamos, público, né? A gente também viu essas mudanças na cadeia produtiva do audiovisual a pagamento, mas com a presença dessas empresas líderes, porque houve também uma mudança no modelo de negócios dele, né, com outra decisão, que aí seria um outro caso a ser estudado, por exemplo, foi naquele caso da Claro com a Fox, quando fala que o que seria a oferta de conteúdo de audiovisual, mesmo que seja linear, ou seja, não é por demanda, dentro de uma grade de programação linear, mesmo que ele seja oferecido pela internet, mesmo que ele seja o mesmo conteúdo oferecido pela televisão por assinatura, ele não se confundiria com o serviço de televisão por assinatura, ou seja, ele não estaria ainda com as obrigações, né, em termos de impostos, em termos de cotas, e isso tudo fez com que, inclusive, a Claro criasse uma outra estratégia, lançasse o seu produto OTT, o seu serviço de oferta de canais via internet, né, com menos obrigações. Hoje a gente vê, inclusive, como consequência disso, a base de assinantes da Claro TV, que é o serviço de canais pela internet, tem mais assinantes do que a Claro, os canais por assinatura, digamos assim, né, ou seja, a empresa mudou a estratégia, ela continua sendo líder, né? Ela não vai desaparecer, apesar de a gente ver essa coisa, a televisão acaba, vai desaparecer, pode ser que mude a forma como a gente acesse, mas essas empresas mudaram a estratégia, então elas vão continuar atuando, né? Em relação à programação de radiodifusão, a gente viu uma certa vantagem, né, por conta da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, que ainda precisa andar muitos passos para ter uma boa capacidade de conexão, então a gente entende que a radiodifusão ainda tem uma vantagem por ser um sistema broadcast, ou seja, para grandes transmissões simultâneas e ao vivo, que às vezes uma mesma a forma de transmissão via internet às vezes não teria essa capacidade de banda para esse tráfego de informações para um mesmo conteúdo, então a gente vê ainda a radiodifusão tendo vantagens em relação a conteúdos que são lineares, ao vivo e principalmente jornalísticos, como a gente viu, por exemplo, que a CNN tentou lançar um serviço de streaming que não funcionou, porque ainda é uma demanda numa outra lógica de funcionamento, né? E vimos também essa diferença, né, de tributação dos conteúdos sob demanda e desses outros conteúdos ofertados por essas plataformas, né, que mesclam conteúdos do acervo delas e com aquisição de novos produtos e que são vantagens que elas têm, né. Então a gente viu como desdobramento disso certas recomendações, digamos assim, em relação ao tempo da regulação, né, com relação, principalmente quando são mercados mais consolidados e robustos, fica muito mais difícil de você criar mecanismos limitadores desses agentes, né? A gente viu essa mudança também, né, ao pensar em como que seria essa regulação, existe já uma tendência nessa forma de regular, que seria diferente de uma coisa mais comando e controle, mas juntar mecanismos que envolvem, por exemplo, uma autorregulação e com regulação, uma mescla, né, de vários tipos
de formas diferentes de se regular. Discussões sobre esse modelo institucional, porque a OCDE falou que seria interessante pensar em uma agência reguladora única para tratar de temas que envolvem esses atores, né, do audiovisual, uma agência reguladora que tratasse da radiodifusão, dos serviços de internet e de serviços de televisão a pagamento. Então, a gente vê hoje a Anatel encampando as discussões sobre ela ser uma agência reguladora, porque seriam essa outra discussão, que não seria o serviço de streaming de audiovisual, mas seria em relação ao projeto que hoje está mais à mesa, né, que seria sobre as redes sociais e serviços de busca, mas que a gente vê a radiodifusão ficando de fora dessas discussões, assim, em termos de e aí? E a gente vai falar da regulação da radiodifusão, a gente vê ela ficando, vamos, como se fosse um assunto que não fizesse mais parte da agenda, mas ainda é um problema posto, né? A gente vê a importância, né, de pensar em políticas também que busquem a educação para essas mídias, né, pela importância, a forma como isso pode influenciar nos valores, na forma de pensar, na forma como você consome isso, a influência que isso tem no seu dia a dia, na sua vida. Então, é importante pensar em políticas para educarem as pessoas a lidar com essa multiplicidade de informação, de conteúdos, né, que hoje a gente tem. E em relação, principalmente por conta desses riscos, né, a democracia, os riscos que essas estruturas muito, em termos de formação de oligopólio mesmo, que pode limitar essa pluralidade e que pode limitar, inclusive, essa formação múltipla, né, que é característica de uma democracia. Pensar também desse currículo universitário, porque quando a gente vê hoje em termos de faculdade de comunicação, a gente vê muito um currículo voltado para atuar nesse mercado, formação dos profissionais, assim, de jornalismo, de audiovisual, de outras linhas, mas a gente vê ainda um currículo pouco voltado para pensar nessa questão de políticas, nessa questão crítica mesmo, do papel dessas instituições dentro do sistema como um todo, né, e de como que a gente pode atuar sobre isso, né, falando especificamente de onde estava situada a tese, né, que era dentro das comunicações. E, então, essa importância dessa formação crítica, e por fim, né, eu termino com essa frase, assim, que acreditamos que as experiências culturais, estéticas, artistas, quando não são tão mastigadas, padronizadas, estereotipadas, quando não são tão persuasivas, excludentes, tais como geralmente se observa com as produções transmitidas pelos grandes conglomerados e oligopólios, nos convidam a criar e a inventar e, portanto, a pensar de maneira diferente e plural, ajudando a construir novos mundos e utopias com menos descompassos e menos barreiras. Que aí eu tento unir voltar, assim, na verdade, na defesa dessa questão da importância de desses atores, quando pensarem, né, na atuação, seja em termos de regulação econômica, o impacto desses serviços que eles se diferem por conta da questão da comunicação, né, então ele se diferencia de outros produtos, por exemplo, como uma escova dental, um mercado de carros, porque isso mexe com o pensamento, né, com uma formação das pessoas, a formação crítica, a formação cultural. Então, é importante a gente pensar na importância dessa pluralidade, né, e com isso, eu me despeço e agradeço, deixo aí meu contato, se vocês quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu fico agora à disposição, vou interromper o meu compartilhamento. Puxa, muito obrigado, Ana. A tua apresentação aí mostra e dá um resumo aí da qualidade do teu trabalho e parabéns aí pela tese. Achei que foram extremamente pertinentes as colocações e as conclusões que você chegou, né? E esse realmente é um problema, né, que a gente tem sobre a simetria entre o SEAT versus o OTTs, né, e que a nossa regulação entende que um é um serviço de telecom e o outro é um serviço de valor adicionado, um sendo regulado, o outro não sendo regulado, mas em alguma medida eles são, eles têm aí, né, essa
possibilidade de prover conteúdo e concorrer entre si, né? E como você disse, você tem essa simetria tanto em termos de impostos, cotas, você tem limitação de propaganda, né, de bebidas para algum em determinado horário e para a internet. Como que ficam essas outras obrigações, né? Então, eu acho que é um tema extremamente importante de se pensar, até porque também a gente tem aí diferentes incentivos econômicos, né? Quando a gente pensa para incentivar investimentos, né? Você vai ter, pelo que eu vejo, assim, você tem uma grande margem de lucro nesses OTTs, né? E enquanto que a infraestrutura, há uma discussão em quem vai investir ou se faz sentido investir em infraestrutura, dado como se a gente pensasse numa avenida, né? Então, alguém vai construir a avenida e os carros que passam por essa avenida, será que eles não teriam responsabilidade também por pensar em como pavimentar, em como criar avenidas, dado que eles estão utilizando mais, né, essa avenida? Mas quando a gente tem, eu acho extremamente importante e relevante aí a gente discutir esses temas do ponto de vista regulatório, assim, né? Quando a gente traz essa discussão para o aspecto concorrencial, né, o Departamento de Estudos Econômicos, nós fizemos uma nota técnica, nesse caso, que foi da AT&T Time Warner, né, foi a nota técnica 28, 2017, em que nós vimos aí o parecer extremamente detalhado ali, que foi parecia que pela primeira vez a Anatel e a Ancine apresentaram um caso, né? E a gente colocou que, de fato, havia uma barganha bilateral entre grandes operadoras de TV por assinatura e grandes agentes de programação, e que as negociações aí entre o Globo e Time Warner eram diferenciadas de outras negociações, né, em especial o oligopsônio entre grandes empresas de TV por assinatura e pequenos agentes de programação, vis-à-vis também o oligopólio entre grandes agentes de programação e pequenos operadores de TV por assinatura. Mas esse debate, quando a gente vai para uma discussão, né, concorrencial, de verticalização, né? Nós tentamos usar diferentes modelos de simulação, o que é complexo, né, para se tentar antever o que vai acontecer no mercado e se um determinado ato de concentração gera ou não incentivo para a discriminação dos agentes. Eu confesso que eu não gosto muito desse tipo de determinação que existe ex ante, né, como existe, por exemplo, da lei do SEAC, que são as conhecidas enforcement laws, né? Você impede a verticalização ex ante e por mais que existam eventualmente alguns argumentos a favor da verticalização, você pode ter diminuição de custos, diminuição da dupla margem e outras questões que eventualmente poderiam justificar uma verticalização, mas talvez aí o Estado selecione alguns setores. Às vezes essa seleção não é feita de forma tão acurada, assim, né, para impedir totalmente verticalizações. E esse talvez aí fosse um dos casos que tivesse nessa lei, né? Você vai impedir alguém que faz conteúdo daquele que distribui o conteúdo justamente para ter aí uma igualdade entre os agentes. O problema é que, de novo, aí se acaba com qualquer tipo aí de diminuição de custo que talvez pudesse ter desse tipo de verticalização e um olhar no caso concreto. Tá certo que o olhar do caso concreto mostrava algum tipo de preocupação, sim, né? Nós vimos que nos os Estados Unidos tentou barrar a operação, né? O economista, alguém que eu admiro muito, né, que é o Carl Shapiro, ele foi responsável pela análise econômica do caso nos Estados Unidos, e, e, e daí a gente vê aí a diferença de abordagem que a gente teve, né? No CAD, a gente conseguiu chegar num acordo que garantia a não discriminação, e você colocou corretamente, né, por algum determinado período ali de tempo, né? Então, mas tinha uma série de mecanismos arbitrais, entre outras questões aí que eu acho que a gente chegou numa solução consensual aí, né, com as partes, pelo menos com as referentes, né, não com as pessoas interessadas.
Mas quando você vai, às vezes, para uma estratégia de não chegar num acordo, e como aconteceu na FTC, né, eles foram para uma estratégia do tudo ou nada, né, eles quiseram impedir a operação e foram ao judiciário norte-americano, e eventualmente você pode chegar ao que aconteceu lá, né, que o Col Shapiro, inclusive, ele foi o perito do caso, ele tentou justificar para o juiz norte-americano, o juiz Leon, né, e não foram aceitas as posições da FTC, e daí você tem nesse tipo de caso, quando você tem uma postura lateral, eventualmente você pode ter aprovação sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de salvaguarda, e pelo contrário, né, você tem uma aprovação total, e esses argumentos do Leon, acho que ainda foram, houve a concordância, né, da Corte de Apelações lá. Então, é uma questão complexa quando você vê um caso concreto em que, de fato, você precisa ir para o judiciário, e a gente está falando aqui do judiciário norte-americano, né? O judiciário, quando a gente vem para a justiça brasileira, as discussões que a gente tem, em alguns casos, demoram muito, muito mais do que nos Estados Unidos. Então, às vezes, chegar aí numa decisão que talvez possa não ser a ótima, mais negociada, tem aí algum tipo aí de valor, né? Mas só colocar que, num caso concreto, né, você tem todas essas discussões, teve um modelo extremamente interessante que o Shapiro buscou debater, que era do Comcast NBCU, e esse caso levantou uma série de modelos aí interessantes, né, e eu acho que a gente tem muito, como você muito bem colocou, né, de melhorar e aprimorar tanto o ponto de vista de regulação, né, dos serviços, como, eventualmente, uma discussão antitruste, né? E daí uma pergunta que eu iria fazer para ti era que você tinha mencionado que nesse tipo aí de processo não se analisou algumas questões, como, por exemplo, neutralidade de rede ou outras questões, assim, né? Que envolveriam mas e essa é uma boa questão, porque neutralidade de rede, eventualmente, também você pode ter benefícios aí do consumidor, de ter algumas promoções em que ele não teria caso. E como resguardar essa neutralidade de rede, né? Seria num caso concreto, né? Seria numa fusão, ou seria melhor analisado esse tipo de debate sobre neutralidade de rede ou outras questões aí num espectro próprio da regulação? Eu faço essa questão porque justamente agora, né, com mercados digitais, se busca expandir a competência da autoridade regulatória para outras questões que não apenas o bem-estar do consumidor clássico em termos de preço, né? Mas, eventualmente, quando a gente traz esses temas, talvez uma análise da regulação fosse melhor endereçada, porque, enfim, como implementar isso, às vezes não é tão simples você pensar numa decisão ou e você tem que pensar em algo que é geral, assim, né, para todos os players e não para um caso específico. Então, talvez aí o órgão regulador pudesse estar melhor posicionado para lidar com esse tipo de desafio, assim, né? Mas seguramente a sociedade brasileira, eu acho que está debatendo esses casos e como melhorar. E é claro que tem esse desenho com a Anatel, né, que está sendo proposto, mas eu acho que não é o único desenho possível, e talvez tenham outros desenhos, tanto para regular mercados digitais, como para debater aí de maneira ampla, né, regulação, concorrência, e que esses mercados eles são distintos mesmo, né? Você tem outras barreiras à entrada que não são próprias de mercados tradicionais, você tem uma quantidade muito grande de dados, e eu concordo de novo aí, só te dar os parabéns pela pesquisa. Acho que eu já fiz um comentário gigante aqui e te peço desculpas por isso aí, mas só te parabenizar de novo. Ah, obrigada, Ricardo. Eu acho que realmente na falta de, né, um agente, ainda que seja multissetorial, qual que seria esse modelo institucional, né? Na falta de, acho que são muitas
frentes ainda que carecem, né, de uma discussão. Você comentou dessa questão da neutralidade de rede, né, que tem no Brasil uma interpretação em relação ao que seria a franquia de dados móveis, o que seria diferente do que seria a internet fixa. Então, porque geralmente quando a gente fala de conteúdo, e hoje, assim, com a tecnologia 5G, também a diferença de navegação, de experiência, né, de navegação na internet, ou seja, para usufruir desses conteúdos audiovisuais que são mais pesados, né, fica uma coisa meio indistinta se você recebe via banda larga fixa ou banda larga móvel. A tendência é que, né, você consiga usufruir desses produtos, independentemente se seja fixo ou móvel, mas tem as discussões sobre o modelo de negócio, assim, o que seria, o que esbarraria ou não nessa neutralidade de rede com relação a essas tarifas zero, né, que a gente estava falando em relação a essas vantagens, do tipo tarifa zero para certos conteúdos, né, e como que a depender da forma como isso seja futuramente interpretado, regulamentado, isso pode fazer com que você pode incentivar a formação dessas estruturas de mercado mais verticalizadas, né, que seria justamente a infraestrutura se unindo ao conteúdo que, na verdade, que foi o caso estudado, né, mas que, na verdade, não não demonstrou ser ainda um caminho, mas que está na mesa, né, pode acontecer, principalmente nessas discussões sobre essas big techs, essas empresas que mais utilizam o tráfego da internet, terem que investir na infraestrutura, ou seja, se a depender dessa forma, você também vai poder incentivar que elas se unam, né? Ou seja, é muito complexo, é um tema instigante, complexo, existem muitas camadas, mas o importante é realmente a gente tentar entender isso, fazer parte desse debate, propor, e eu acho que a academia não pode se furtar dessas discussões, da gente pensar nisso, né, e inclusive levando para a nossa área profissional, né, porque eu atuo também profissionalmente em termos e pensar sobre isso de forma holística, eu acho que é fundamental, né, a gente ter esse esclarecimento. E no mais eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para novas conversas, novos diálogos, novas trocas com o pessoal do CAD. Excelente, eu que agradeço aí, e realmente estamos abertos aí, tanto para qualquer tipo de sugestão, né? Eu acho que é uma questão aí que a gente tem que ter, do ponto de vista institucional, de estar aberto a ouvir, né, se o CAD acertou, se o CAD errou, como que eventualmente se pode pensar a sociedade, se pode pensar a legislação, tanto a advocacia da concorrência, né, como os casos em si, né? Então, acho que essa oxigenação, né, da nossa jurisprudência, da nossa posição, é muito importante, e pesquisas desse nível de qualidade acho que nos ajudam a pensar, né? Então, ótimo, aí também deixo aberto aí o DE para futuras pesquisas ou questões aí que você tenha, tanto do setor como de outras questões envolvendo concorrência. Ótimo, Tá muito bom. obrigado. Obrigada a vocês, até mais.